Algumas vezes a ciência ela comprova a questão histórica, né? Muitas vezes está ligado à religião, por exemplo. A gente podia falar da vida de Jesus. Tem fatos históricos que comprovam a vida de Jesus na Terra, né? O professor já estudou mais profundamente sobre isso, assim, tem alguns pontos curiosos para falar sobre essas evidências de Jesus, por exemplo? Olha, eu já escutei, por exemplo, pessoas na internet dizendo assim: olha, vamos falar sobre esse pensamento de Jesus, se é que ele existiu. Opa, pera lá, então vamos separar aqui duas coisas. Você negar a existência histórica de Jesus demonstra uma falta de conhecimento histórico. Por quê? Existem historiadores que não são cristãos que afirmam que há evidência, sim, da existência histórica de Jesus. Você tem lá os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Você tem o evangelho de João, que fala sobre a vida de Jesus. E você tem textos de historiadores, como, por exemplo, Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, que fala sobre a vida de Jesus. Tem um historiador mais recente, chamado David Flusser, que escreveu um livro sobre Jesus, e ele não é cristão. Ele diz, olha, não tem como negar a existência histórica de Jesus há 2000 anos atrás. Agora, o outro ponto é você crer ou não na divindade de Cristo, ou crer que ele seja o Cristo, o Messias. A própria expressão Cristo significa ungido, era o Messias, né? O mesmo termo para Cristo no grego é o termo Messias no hebraico. Então, os cristãos acreditam que Jesus era, ao mesmo tempo, o Messias esperado lá no Antigo Testamento e que ele era Deus encarnado. Agora, negar que ele existiu historicamente demonstra uma falta de conhecimento muito grande sobre a história, sobre as evidências textuais. Agora, não acreditar na divindade dele ou não acreditar que ele seja o Messias, bom, daí é um outro ponto. Aí teria mais a ver com fé? Tem a ver com a compreensão teológica. Por exemplo, existem judeus que não acreditam que Jesus seja o Messias e não acreditam que ele seja Deus. Mas isso tem a ver com uma compreensão e com uma hermenêutica, que é a interpretação dos textos bíblicos. Para os cristãos, há evidências claras de que no Novo Testamento você tem o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Para os judeus, não. Para os judeus, Jesus era um rabino que viveu há 2000 anos atrás, mas que viveu dentro do judaísmo, que não era Deus, que foi tornado Deus mais tarde. Esse é um debate sobre como se interpreta o texto bíblico ou se interpreta a própria história do desenvolvimento, né, da fé cristã ou do judaísmo e tudo mais. Tanto que tem muitos, né, estudos mesmo científicos que mostram essas passagens, até a própria crucificação, né? Tem alguns dados que o professor poderia trazer, algumas curiosidades a respeito da crucificação, porque a gente já viu em vários filmes, várias interpretações, assim, né, os momentos, mas, por exemplo, lá... Historicamente, como chama os próprios cravos, né, que foram colocados, eles fazem uma análise de quantos centímetros tinha, como que foi pregado. Sim. Isso existe uma ciência por trás também? Existem evidências arqueológicas de que pessoas eram crucificadas naquele contexto, naquela região em que Jesus viveu. Então, no mesmo tempo, na mesma época, havia pessoas crucificadas. O que a gente tem com essa informação? Que o que está escrito no texto lá dos evangelhos bate com as evidências arqueológicas. Agora, existem evidências arqueológicas de que Jesus teria ressuscitado? Não, porque se ele ressuscitou, não tem corpo. Né? Tinha até um filme, um tempo atrás, saiu que era O Corpo, os caras tentando descobrir o lugar onde estava o corpo de Jesus Cristo. Mas para a fé cristã é um ponto fundamental crer que ele não apenas morreu crucificado, mas que ele ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa lá, quando os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, comemoram a Páscoa, eles comemoram o fato de que ele não estava lá na sepultura. Entendi. Ou seja, não há vestígios materiais de um corpo porque não estava lá. Eu já percebi uma coisa, professor. Esse assunto te traz um brilho no olhar. Você gosta. Tá dando aula aqui, tá dando né? aula sobre e isso. assim, eu percebo que você fala sorrindo, então é um assunto que você gosta. Gosto. Eu sou um apaixonado pela mensagem do evangelho, assim, de Jesus. Acho que Jesus nos ensinou um caminho de vida totalmente diferente das lógicas sociais atuais. É um caminho verdadeiro, assim, eu creio muito nisso. Estou nesse caminho, né? Tentando ser um seguidor do que ele ensinou. Às vezes cai, às vezes erra, mas... Sim. Faz parte, estamos nessa. Os pecadores aí, né, professor? Sim. Somos, né? Mais uma curiosidade a respeito desse mundo teológico, que existe uma divisão ali de Jesus homem
e Jesus como Deus. Existe um momento onde ele percebe o que fica bem determinado, a partir de que momento que ele se reconhece como Deus? Bom, você tem passagens nos evangelhos que apontam para a divindade dele. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se ele é Deus, ele tem um entendimento de si antes da encarnação. Então, o Cristo eterno tem a consciência de ser Deus antes da própria encarnação. Sim. Mas nos evangelhos existem passagens que inegavelmente apontam para o fato de que ele se entendia como Deus. Por exemplo, tem um contexto em que um grupo de amigos leva um amigo paralítico para que Jesus pudesse curar. Eles não têm como entrar pela porta, então eles abrem um buraco no telhado e desce o homem que é paralítico até a presença de Jesus. E aí, todo mundo imaginando que Jesus ia curar o indivíduo, e Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. E dentro do judaísmo, todos entendiam que falar isso, somente Deus poderia falar, perdoar pecados. E aí os religiosos começam a bater já no cotovelo um do outro. Como assim o cara falou que perdoa pecados? E aí Jesus diz, olha, para demonstrar que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a ele, levanta e anda. Então, ali Jesus estava claramente dizendo que ele se entendia enquanto Deus, senão ele não falaria que poderia perdoar pecados. E aqui tem um ponto muito importante sobre Jesus, que foi o C.S. Lewis que disse, essa é uma ideia dele. As pessoas, em geral, elas dizem assim, Jesus era um homem muito sábio, Jesus era um homem muito inteligente, mas ele não era Deus. Bom, pera lá. Então, se o que ele disse nesse contexto, que ele poderia perdoar pecados, é uma sabedoria, então ele estava falando a verdade. Ou nós não podemos dizer que ele é sábio. Se o que ele estava dizendo era uma mentira, a gente não tem como levar a sério o que ele estava dizendo. A grande questão que o C.S. Lewis coloca assim, ou esse homem era de fato quem ele dizia que ele era, ou não tem como a gente levar ele muito a sério, entende? Então, existem passagens nos evangelhos em que ele afirma o seu poder de perdoar pecados, ele usa expressões do tipo eu sou, que eram expressões utilizadas quando Deus falava no Antigo Testamento. Então, como é que você vai chamar de sábio um cara que não é Deus, mas dizia que era Deus? Ou ele era Deus e estava falando a verdade quando dizia, ou não tem como a gente levar muito a sério o que ele falou. Aí, compreende? Mais uma vez, entra a questão da fé também. Nós acreditarmos nisso, né, piamente. Eu também sou cristão, eu também acredito. Exatamente. Então, a fé, nesse sentido, ela faz toda a diferença nesse contexto. Com certeza. A fé é uma aposta, como dizia Pascal. No fundo, você está apostando a tua própria cabeça se isso é verdade ou não é verdade. Seja qualquer tipo de fé. A gente está fazendo uma aposta muito cara que é da própria existência. A gente está apostando a existência de que isso é a verdade ou isso não é a verdade. E no final é só quando a gente fechar os olhos daqui para lá, se tiver alguma coisa daqui para lá, é que a gente vai ver se fez a aposta do jeito que deveria ser feito ou não. Com certeza. E você acredita que tem uma vida depois? Acredito que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Vamos falar sobre isso. Então, qual que é a tua visão de céu e de inferno? A minha visão de fé do céu e do inferno é a visão bíblica, apresentada lá nos evangelhos, de que o céu é o lugar que Cristo está preparando para os seus, a quem ele salvou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E o inferno não é um lugar onde Satanás reina, mas é o lugar onde reina a ira de Deus, é a separação total de Deus. O que faz do inferno não é o fogo, o que faz do inferno é a presença bondosa, graciosa de Deus, é a face da ira de Deus. E o céu é céu porque tem a presença manifesta de Deus, da sua graça, do seu amor eterno. Aquela ideia de céu e inferno, então, que a gente vê desde criança, muitas vezes, é também uma história mais lúdica e nem sempre tão positiva, né? A perspectiva bíblica sobre céu e inferno, ela não dá explicações claras do que será, como será. Por exemplo, o céu é dito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente sabe que é um negócio que pode ser bom demais, vai ser bom demais, mas o que é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então, dizer como vai ser, não sei. A gente vai descobrir um dia. Sim. E até assim,
como que você, como um cristão, teólogo, lida com essas questões de dúvidas? Porque em algum momento, principalmente quem estuda muito, né, a respeito desses assuntos, principalmente a teologia, chega em alguns momentos que pode realmente surgir alguma dúvida. Isso existe ou aquilo existe? Eu estou seguindo no caminho certo? Porque tem muitos teólogos que são ateus, por exemplo. Sim. Como que você lida nessas questões de dúvida? Bom, eu acho que a dúvida sempre fez parte da caminhada em relação a alguns assuntos, alguns temas, mas desde que eu entendi a mensagem, nunca tive dúvidas em relação assim, à existência de Deus. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, entendeu? Eu não tenho fé para acreditar que o mundo é o resultado de um acaso. E eu acredito que se nós estamos aqui hoje conversando de uma forma inteligente, se tem pessoas hoje acessando essa informação em casa, se a gente vive dentro de um universo que tem certas lógicas, eu acho que a complexidade do que nós somos não poderia ter sido fruto de um mero acidente. Então, eu particularmente não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, tudo me leva a crer que existe alguém que desenhou uma causa primeira, que causou todas as coisas, que não foi causado por absolutamente nada, que fez a tudo sem que nada o tenha feito. E essa causa primeira eu vejo revelada muito em Jesus, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então eu aprendi a ver em Jesus Deus como aquele que nos acolhe, nos perdoa, que não nos julga pelos nossos méritos, mas nos trata segundo a bondade e a graciosidade dele. Quando eu era criança e não entendia isso, eu tinha uma espécie de medo de Deus, porque eu pensava assim, bom, se Deus sabe de tudo que eu faço, de todos os meus pecados, não tem solução. Mas quando eu entendi que Jesus era a própria solução, isso para mim trouxe tranquilidade para a vida. Então, esse tipo de dúvida sobre existe Deus ou não existe Deus, para mim não tem assim muita dúvida, porque eu creio que o que existe, tudo que existe, tem que ter sido causado por alguém. E a segurança de crer que em Jesus nós temos paz com Deus, faz com que eu viva sereno, assim, não tenho muita crise em relação a isso, não. Perfeito, professor. Foi muito bem. Assim, até tem uma questão que a gente fala sobre vida em outros planetas, por exemplo, e fala sobre as bilhões de combinações que seriam necessárias para que isso existisse fora da nossa Terra. E geralmente a gente atribui essas combinações e todos esses fatos a um ser criador, né? Eu acredito que seja Deus, outras pessoas chamam de outros nomes, mas é essa mais ou menos a linha, é só mesmo um ser maior que tudo para organizar todas as combinações possíveis para que nós tivéssemos a nossa vida. Tenta imaginar o seguinte, né? Se a Terra ela estivesse 50 quilômetros fora do eixo no qual ela se encontra agora, não teria vida na Terra. Aí você vai dizer assim que essa posição perfeita que gera a vida, que possibilita os ecossistemas, é fruto de um acaso? E eu, particularmente, não consigo crer que tenha sido o acaso, entende? Como eu disse, eu não tenho fé suficiente para dizer que isso foi resultado apenas uma mera explosão, em que tudo isso foi resultando num processo de aprimoramento que gerou aquilo que nós somos. Eu acredito que tem que ter uma mente inteligente que causou tudo isso.